Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus. Eu com meu esposo, o pastor Luiz, nós estamos aqui para deixar mais uma mensagem no nosso cantinho, deixar mais uma mensagem que Deus colocou no nosso coração. Ele já gravou uma mensagem abençoada, fez uma oração abençoada. E Deus também tocou no meu coração de estar colocando uma pequena mensagem que vai estar lá em Atos, capítulo 4, versículo 13. E lá, Atos, capítulo 4, versículo 13, vai dizer assim: Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Essa pequena passagem do versículo 13, ela está perante o capítulo que vai falar sobre Pedro e João, que eles estão perante o Sinédrio. Porque eles eram perseguidos por estar passando a mensagem de Jesus. E as pessoas ficavam assim, incomodadas por eles estar falando sobre Jesus, sobre a ressurreição. Porque muitos naquela época viam as pessoas que seguiam Jesus, que eram os apóstolos e outros discípulos e outras pessoas que estavam seguindo, como uma seita, eles chamavam de seita de Jesus. E quando eles são levados para o Sinédrio, eles são levados para ser julgados. Mas aqui no capítulo 13, ele fala, como nós capítulo 13, no versículo 13, como nós lemos, ele fala que então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Por que eles se maravilharam e reconheceram que eles haviam estado com Jesus? Por causa da sabedoria que eles mostraram perante o Sinédrio. Eles foram ousados, mas ousados com uma sabedoria que não era normal que João e Pedro tivessem, porque eles sabiam quem era João e Pedro. Pedro era um homem totalmente bruto. Pedro era um homem, quando fala indoutos, é sem estudo. Eles não tinham estudo. Eles eram brutos, eles eram pescadores, não tinham estudo. Ele era aquele tipo de homem que falava alto. Pedro era um homem que brigava fácil. Se você estudar as personalidades dos apóstolos, você vai descobrir que Pedro era assim. Mas eles não tinham estudo, eles eram simples e humildes pecadores. Pecadores não, pescadores. E por essa humildade, por eles não terem esse estudo, não era possível ele falar com tanta sabedoria. Mas eles reconheceram que eles tinham essa sabedoria e reconheceram que para ele ter essa sabedoria, eles só podiam realmente ter andado com Jesus. Por quê? Porque Jesus era a própria sabedoria. O próprio Sinédrio reconhecia isso. Embora eles iam contra a seita de Jesus, como eles chamavam, a seita de Jesus, mas eles reconheciam que Jesus era sábio. A sabedoria de Jesus era tanta que não tinha nem como o inimigo não reconhecer. Então, havia uma marca de Jesus que estava junto com os apóstolos, com os discípulos, João e Pedro, com todos aqueles que andaram com Jesus. A sabedoria de Jesus refletia neles, porque eles tinham fé, eles andaram com Jesus, eles sabiam quem é Jesus, eles tinham fé, amavam e estavam falando sobre Jesus e ensinando tudo aquilo que Jesus tinha ensinado a eles. O que isso veio nos ensinar? Que para nós termos sabedoria, nós temos que ir direto à fonte. E qual é a fonte? Jesus. E como nós conhecemos Jesus? Através da palavra. Ele é a fonte de sabedoria. Como eu disse, o Sinédrio reconheceu que aqueles homens eram sábios porque eles tinham andado com Jesus. E eu pergunto a você nessa noite, com quem você tem andado? Com Jesus ou com o mundo? O que você está refletindo em você? A luz de Jesus ou a luz do mundo? Porque com quem você andar, vai ser a luz que você vai refletir. Com quem você passar mais tempo do seu dia aprendendo, com aquilo que você passar mais tempo aprendendo, vai ser a luz que você vai refletir. Se você passar mais tempo lendo a palavra, se você passar mais tempo na companhia de Jesus orando, é essa luz que você vai refletir e a sabedoria vai estar dentro de você, porque o Espírito Santo vai te dar essa sabedoria. Mas se você passar tempo com o mundo, com as coisas do mundo, com as coisas que te separam de Deus, é a luz do mundo que você vai refletir. Você reflete a luz do mundo, não, a escuridão do mundo. Você reflete luz ou você reflete escuridão? Luz por andar com Jesus ou escuridão por andar com as coisas do mundo? Então nessa noite, eu não vou me prolongar muito, a mensagem é curta, para que vocês possam refletir. Reflitam com quem vocês estão andando, qual é a fonte que vocês estão buscando sabedoria, em Jesus ou no mundo, e busquem por Jesus.
Porque Ele é a sabedoria, e a sabedoria que leva a salvação, a sabedoria que vai dar luz à sua vida, a sabedoria que vai dar o entendimento e a compreensão de tudo aquilo que você não compreende, a sabedoria que vai principalmente sarar e salvar a tua alma, a tua mente e o teu coração. Fique com essa palavra em nome de Jesus e que Deus abençoe a todos.